Olá, boa tarde, ótima segunda-feira. O NT Sul começa agora ao vivo com as principais notícias do dia e com a sua participação. facebook.com/TV Cachoeira. E a gente mostra hoje a situação das chuvas no Rio Grande do Sul e a cheia do rio Jacuí. Em Cachoeira do Sul, famílias ribeirinhas estão sendo retiradas pela Defesa Civil. 7 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência. Campanha de vacinação é prorrogada até 9 de junho. E ainda, o Ministério Público exige melhoria no sinal de telefonia de dados móveis em Cachoeira do Sul. Como primeiros passos, como medidas já a curto prazo, o Ministério Público fez um pedido liminar para que a Vivo e a Claro se abstenham de vender novos planos ou programas, ou enfim, o nome que essa terminologia receba pelas empresas, até que ela consiga estabilizar com mais qualidade o sinal para aqueles que já têm esses planos tanto de dados quanto de telefonia móvel das duas empresas. Essas e outras informações no ar a partir de agora. Dois ladrões encapuzados, armados com pistola e revólver, roubaram R$2.000 da farmácia São João, na Avenida Brasil, zona norte de Cachoeira do Sul, após renderem 2 atendentes. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, após a dupla ter furtado um veículo estacionado em frente a uma academia na Rua Pinheiro Machado, centro da cidade, que foi utilizado para o assalto à farmácia. O veículo, um GM Corsa, foi abandonado na ERS 403, próximo à ponte do Botucaraí, após a fuga dos criminosos. Para evitar perícia no automóvel, os marginais pulverizaram o interior do veículo com o pó químico do extintor de incêndio. Da farmácia foram levados, além dos R$2.000, um nebulizador, kit de maquiagem e 2 aromatizantes. O automóvel foi recolhido ao depósito do Detran e não há suspeitos do crime. A insegurança, infelizmente, não é uma exclusividade de Cachoeira do Sul, não é? Caminho do trabalho, nas ruas, em momentos de lazer, também corremos vários riscos, como assaltos ou qualquer outro tipo de violência. Até escolas viraram alvos de criminosos. E uma das soluções encontradas em Porto Alegre foi apostar no vídeo monitoramento. O bairro Petrópolis, na capital, está entre os destaques negativos em relação à insegurança. Os assaltos a carros são comuns nessa área. Tatiana viveu na pele essa experiência. Há 2 anos atrás, nós fomos assaltadas, levaram um automóvel, eu estava com a minha filha dentro do carro, foi super complicado. A segurança foi requisito fundamental na escolha do colégio da filha, que foi para o 1º ano. Aqui, 3 medidas foram tomadas para dar maior tranquilidade a pais e alunos. A substituição da equipe de segurança terceirizada por uma própria, a implantação de catracas e a instalação de novas câmeras de monitoramento. A preocupação é em saber quem acompanha os estudantes na entrada e na saída, mas também com riscos de assaltos. É uma preocupação das famílias, por isso a gente tem uma articulação, inclusive com o pessoal da Brigada Militar. A gente tem um grupo no WhatsApp que é dos diretores com a Brigada Militar, então qualquer sinal a gente faz contato com a polícia. A gente tem os nossos monitores aqui, os seguranças, então, que fazem as rondas externas, que também fazem essa vigilância se tem algum movimento diferente. Vigilância também na rede pública municipal. O Centro Integrado de Comando de Porto Alegre tem acesso a câmeras instaladas nas escolas. Nós temos câmeras em 96 escolas municipais, cujo objetivo é a proteção e também facilitar toda a atuação das escolas, crianças e também para coibir a situação de furto em escolas, delitos que são cometidos muitas vezes envolvendo as escolas. Esta escola no bairro Protásio Alves conta com o sistema de videomonitoramento há 3 anos. 2 agentes da Guarda Municipal fazem a vigilância, um durante o dia e outro à noite. Aqui dentro fica o refeitório da escola. Nós conseguimos ver que aqui foi colocado um reforço, pois nesse lugar ladrões quebraram a parede e entraram no meio da noite, levando mantimentos das refeições dos alunos. Isso aconteceu antes da instalação das câmeras. O laboratório de informática também já foi arrombado e equipamentos foram levados. Mas com a instalação das câmeras, o perigo passou a ser do lado de fora.
Yasmin teve o celular roubado na rua da escola quando voltava para casa. Eu estava indo para casa da minha avó com a minha mãe, daí estava voltando para casa e daí parou um carro e a gente foi assaltado. Eu estava com meu celular na mão com fone de ouvido. Apesar de ser um bairro bastante tranquilo, muito calmo, de gente trabalhadora, tranquila, vêm pessoas de outros locais para assaltar. Eles fazem o roubo de carro e vêm assaltar os alunos na saída. Então esse é um problema que nós estamos enfrentando atualmente. Segundo a Secretaria da Educação de Porto Alegre, todas as escolas já contam com câmeras de segurança, mas algumas no momento não funcionam. E amanhã, aqui no NT Sul, a gente mostra como funciona uma central de vídeo monitoramento, você não pode perder. Bom, a gente fala agora sobre a cheia dos rios no Rio Grande do Sul, que já deixa muita gente desalojada. Aqui em Cachoeira do Sul, a Defesa Civil retirou as primeiras famílias de casa no domingo e o trabalho seguiu hoje de manhã. No domingo, a Defesa Civil já removeu 3 famílias que estavam em suas casas ali mais ao fundo, por conta do status permanecer de atenção, já baixando para status de normal. O coordenador da Defesa Civil vai alertar por que vocês estão removendo outras 4 famílias na manhã de hoje. Bom, a chuva que está em todo o Rio Grande do Sul tem elevado o nível de rios, barragens, afluentes, pequenos rios. Então, na sexta-feira, com base num levantamento que a gente fez em contato com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, nós emitimos um alerta para o município de Cachoeira do Sul. O Rio Jacuí ainda estava na casa dos 20 metros. Resolvemos fazer este alerta informando as comunidades ribeirinhas aqui da cidade e também as comunidades do interior. Ainda na sexta-feira tivemos no Piquiri, que é um local também que tem sofrido com bastante inundação, alertando os moradores. A situação no Piquiri, por enquanto, ela é tranquila, o nível das valetas, dos córregos lá está normal. Aqui no Rio Jacuí o rio continuou subindo, então nós optamos por de uma maneira preventiva, retirar algumas famílias. No domingo retiramos 2 famílias aqui da sede do município, do bairro Cristo Rei, e uma família que mora no Alto dos Cacibiros após a ponte do Butucaraí, ponte essa que já está submersa e hoje nós não teríamos passagem. Então as 3 famílias já estão abrigadas no pavilhão da Fenarroz. Vamos continuar o trabalho preventivo, o nível do Rio Jacuí chegou hoje pela manhã a 22 metros. No bairro Cristo Rei, o nível do Arroio Amorim já atingiu o centro de integração. A Defesa Civil orientou os moradores para que deixem suas casas, porque a previsão é de que a água continue subindo nas próximas horas. E é questão de horas, realmente, se não tirar tudo, fica... De vez, aí perde tudo. Perde tudo. O que tem dentro de casa perde tudo. E a previsão, depois de ter que ajudar de novo, a poder, dever... De novo para cá, de novo. Ainda bem que a prefeitura sempre está em cima ali agora. De primeiro não tinha. De primeiro que agarrava... Nem eu podia telefonar para a prefeitura e não vinha. E agora trocou o prefeito e vem toda hora. E há quantas enchentes você já lembra de ter? Eu peguei, eu acho, umas 7 já. Morador do bairro há quanto tempo? Fazia, eu acho, uns 12 anos. 12 anos que eu moro. Praticamente todo ano passou pela situação. Bem, tem ano que o cara pega 3, 4. O rio está subindo cerca de 5 centímetros em média, uma média de 5 centímetros por hora. Nós estamos recebendo essas informações da barragem aqui, da barragem da Ponte do Fandango. Essa atualização é feita às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 horas da tarde. Ou quando a gente vê que o nível do rio está atingindo um número maior de residência, aproximando mais rápido, a gente faz uma verificação também fora destes horários. Previsão é de chuva para os próximos dias. Previsão de chuva aí no decorrer da semana, isso nos preocupa muito. Pedimos que a população colabore, a gente pede que o pessoal evite vir para essas áreas de risco, até para nós precisamos de mobilidade dos caminhões, então o pessoal evitar vir olhar a enchente, congestionar o trânsito, evitar estar em cima de pontes, pontilhões, que pode sofrer nos próximos dias essa ação desta inundação, e que o pessoal entre em contato com a Defesa Civil através das redes sociais ou dos telefones de emergência, Corpo de Bombeiros, que é 193. A Prefeitura Municipal fez a distribuição de um panfleto com os principais telefones. Em caso de emergência, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo número 519-9773-2913. Ali, diversas orientações e cuidados para evitar o contato e ingestão de água suja.
O coordenador ainda esclarece qual a relação do Rio Jacuí com a barragem de Dona Francisca. Eles geram energia através de suas turbinas, soltando mais ou menos quantidade de água. Então, a informação que a gente recebe lá não é nem quanto a nível da barragem, mas sim quanto à situação normal, atenção, emergência e alerta. A situação hoje é normal em Dona Francisca. Ou seja, nenhum risco de que vá subir de uma maneira assustadora? Não, de uma maneira assim brusca não. A gente faz o contato, as informações da barragem Dona Francisca são passadas para a nossa regional em Santa Maria, que nos informam e nós vamos acompanhando. É uma inundação, um evento gradual, que tem o seu impacto gradual, a água vai subindo gradativamente. Então trabalhamos com essa média de 5 a 6 centímetros por hora e com isso vamos fazendo esse trabalho preventivo no município. Vai levando tudo aos poucos? Tudo aos poucos, mesmo aqui eu tirei já as coisas, porque está tudo aberto. Senão a água vai levar todas as tábuas, aí a gente vai ficar sem nada. Já estou rouco, já estou doente da garganta também, por causa da molhação, né? De estar só no molhado. E a prioridade é tirar eletrônicos, roupas? É, os mais importantes, né? Os que fica, a gente não pode levar, como mesmo assim, roupeiro, que estraga ligeiro, né? A maioria de sacos de roupa que a gente bota. E um pouco já levei lá para outra casa, lá da minha sogra lá também. E agora só ficou a peça aí. E agora quando baixar, vem de novo, porque não tem outro lugar para ficar, né? Agora é só esperar para baixar. E ontem a barca do São Lourenço também interrompeu as atividades de travessia do Jacuí por causa do volume do rio. Isso é um grande problema para produtores rurais e moradores de Santa Bárbara e Barro Vermelho especialmente. A opção é a estrada do Jeribá. O nível do rio Jacuí está bem alto em várias cidades do Rio Grande do Sul. A gente tem imagens aéreas feitas no domingo da ponte da RSC 287 entre Agudo e Restinga Seca. Imagens divulgadas pela Rádio Jornal Integração. Em balanço feito pela Defesa Civil, 52 municípios gaúchos foram afetados pelas cheias dos rios e cerca de 150 famílias estão desalojadas. Até o momento, 7 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. Para os próximos dias, com a previsão de chuva, a expectativa é de que as cidades afetadas recebam suporte do governo estadual no auxílio de abrigos e cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade. Bom, e tem mais previsão de chuva para a Cachoeira do Sul e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão. A segunda-feira tem muita umidade em Cachoeira do Sul, que começou com chuva fina ao amanhecer. De acordo com o clima-tempo, a chuva deve dar uma trégua hoje. A mínima ficou em 15 graus e a máxima deve chegar a 21. Na terça, o sol pode aparecer, mas tem muitas nuvens e ainda devem ocorrer pancadas de chuva. Temperatura mínima 14 graus e máxima 19. Na quarta-feira, chove o dia todo e as temperaturas caem, mínima 12 graus e máxima 18. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma área de baixa pressão segue provocando chuva no estado, mas com menos intensidade que no fim de semana. Na capital, o dia é nublado com pancadas de chuva. No oeste e na campanha, o tempo volta a abrir um pouco. Vamos ver as temperaturas hoje? Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 18. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. Em Santa Maria, na região central, também 20 graus. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. No sul do estado, Pelotas, São Lourenço do Sul, Rio Grande, 20 graus. A UERGS Cachoeira do Sul recebe hoje o Seminário da Agricultura Orgânica e Segurança Alimentar. O evento integra a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos. O evento é uma promoção do Departamento de Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Agricultura. Uma das coordenadoras é a Andréia, professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Na verdade, faz parte o departamento, que é a antiga FEPAGRO, né? A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a EMATER, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, né? Então reúne diversas entidades que fazem parte desse projeto que é estritamente voltado, né, para a geração de conhecimentos dentro da produção orgânica. Qual a importância do evento para os acadêmicos? Bem, a nossa intenção, né, em trazer o seminário para a Cachoeira do Sul, especialmente para a universidade, é justamente para que os estudantes possam, né, receber essas informações, uma vez que eles vão acabar disseminando essa informação, né,
para que possam depois atuar então na sua vida profissional, né, e transmitir essas informações e dando suporte também para os agricultores. No auditório da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, uma plateia que integra a academia, a pesquisa e os produtores. Dá tempo ainda, quem quiser participar no período da tarde, o evento segue. Exatamente, o evento está apenas começando, nós tivemos a abertura agora há pouco e estamos tendo a palestra com a pesquisadora do Departamento de Pesquisa e Diagnóstico em Agropecuário do Estado, que está falando sobre a polinização, a importância da polinização para a produção de alimentos, né? A gente acha que não tem a ver e tem muito a ver. Na verdade, a função das abelhas é muito mais importante para nós a questão da polinização do que a própria produção de mel. E agora, ainda de manhã, nós teremos palestras sobre manejo agroecológico de pragas, de doenças, né, dos cultivos agrícolas. E na parte da tarde, então, a gente terá uma palestra sobre a questão da própria segurança alimentar com uma nutricionista. Temos também uma outra palestra sobre a questão da certificação dos produtos orgânicos. E também teremos um relato de um produtor de arroz orgânico aqui da região. E queremos encerrar, então, fazendo um debate com os participantes, os palestrantes do dia de hoje, falando sobre a produção do alimento orgânico e a questão da segurança alimentar. A gente tem hoje na cadeia produtiva do Estado uma dificuldade de parte dos produtores, um receio para a produção orgânica? Na verdade, eu até comentei na abertura, não tanto a questão do receio, mas a questão também de tecnologia. Às vezes a gente gostaria que o agricultor produzisse alimento orgânico, mas muitas vezes ele não tem como fazer, porque o manejo para a produção do alimento orgânico ele é um pouco diferenciado, então, e falta tecnologia. Agora, 12h17, pelo horário de Brasília, você de casa pode interagir com a gente, participar ao vivo aqui do NT Sul, através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você assiste ao vivo também pela nossa página no Face e interage, faz o NT Sul junto conosco. Já mandando aqui o seu recadinho, a Mara Correia, desejando um bom dia ou uma boa tarde. Ela fala da Argentina. Abraço, Mara. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul. Com a gente também a Liane Rodrigues. Obrigado, Liane. Uma ótima tarde para você também. Obrigado pela participação. E você de casa pode também interagir, deixar o seu recadinho e a gente põe no ar daqui a pouquinho aqui no NT Sul. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente vai contar como vai funcionar a campanha de vacinação contra a gripe, que foi prorrogada. O Ministério Público quer proibir vendas de novos planos pela Claro e Oi em Cachoeira do Sul, até que melhore o sinal dessas empresas de telefonia móvel aqui na cidade. E ainda... Leite materno, uma prática que precisa ser resgatada. Veja no programa de hoje. É rapidinho e nós já voltamos. O Partido Progressista de Cachoeira do Sul, o PP, realizou sua convenção neste fim de semana e o novo presidente da sigla na cidade é André Bessel. André tem 35 anos, é advogado e superintendente regional do INCRA, no Rio Grande do Sul. Ano passado ele concorreu como vice-prefeito numa composição com o PSDB. O foco do PP em Cachoeira do Sul é ter candidato a prefeito em 2020. A campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria na sexta-feira, segue até o próximo dia 9 de junho. O governo do estado do Rio Grande do Sul decidiu liberar a vacinação contra a gripe para a população em geral. O anúncio foi feito agora há pouco pelo titular da Secretaria Estadual de Saúde, João Gabardo. Portanto, toda a população pode procurar os postos de saúde e fazer a vacina contra a H1N1, mesmo não integrando os grupos de risco ou mesmo com prescrição médica. A má qualidade do sinal de telefonia móvel e também da internet das operadoras Claro e Vivo aqui em Cachoeira do Sul é um problema antigo denunciado por diversas entidades, entre elas o Escritório de Defesa do Consumidor, CACISC, Sindlojas, Câmara de Vereadores e até o HCB, Hospital de Caridade e Beneficência. O Ministério Público propõe agora que a venda de novos serviços seja suspensa enquanto a Claro e a Vivo não melhorarem a qualidade do sinal na zona urbana e rural do município. Gabriela Belo tem os detalhes. Foi o Ministério Público que precisou entrar em ação mais uma vez para que os problemas enfrentados pela população sejam solucionados. Do meu lado, a promotora Débora Becker, para esclarecer de que forma, aos poucos, a população já vai ter um retorno. Boa tarde, promotora.
Boa tarde. Bom, o Ministério Público vinha acompanhando há bastante tempo já a deficiência do sinal da telefonia móvel aqui em Cachoeira do Sul e recebia notícias constantemente dessa má qualidade, tanto na zona rural quanto na zona urbana. O pedido agora, então, é para que na abrangência, tanto da zona urbana como na rural, haja uma substancial mudança da qualidade, uma melhoria dessa qualidade, para que, então, nós tenhamos mais acesso, mais estabilidade nas ligações, mais durabilidade das ligações, do sinal, enfim, das comunicações desse serviço móvel de comunicação. E como primeiros passos, como medidas já a curto prazo, o Ministério Público fez um pedido liminar para que a Vivo e a Claro se abstenham de vender novos planos ou programas, ou enfim, o nome que essa terminologia receba pelas empresas, até que ela consiga estabilizar com mais qualidade o sinal para aqueles que já têm esses planos tanto de dados quanto de telefonia móvel das duas empresas. E essa liminar dá conta de que aqueles serviços que não estão sendo prestados pela empresa de telefonia, tanto de internet, né, possam ser cancelados antes mesmo do prazo determinado no contrato. Isso. A gente sabe que é uma prática da qual as empresas também se valem, são os contratos de fidelização, as fidelidades, e que o desligamento do consumidor costuma ser oneroso, costuma ser onerado com uma multa caso ele não tenha cumprido um certo prazo naquele contrato. Em razão de entender que o serviço não é prestado a contento, o Ministério Público pede, então, que o Poder Judiciário autorize que esses consumidores, apresentando pedidos de desligamento nas empresas em razão do mau sinal, da má qualidade do sinal, tanto de dados quanto de telefonia, possam se desligar, possam se desfazer desses contratos, possam rescindir esses contratos sem esse ônus, sem essa multa, sem penalidade alguma contratual, por entender que não é o consumidor que está se desfazendo do contrato, e sim um contrato que não está sendo cumprido pelas empresas de telefonia, não disponibilizando com qualidade o sinal. Problema esse que já foi identificado pelo Ministério Público, que no processo incluiu diversas comprovações de outras entidades de Cachoeira do Sul. Exatamente. Nós fomos até a zona rural do município e lá clientes, consumidores foram ouvidos, aí eles vieram até aqui também. Então nós temos a palavra de pessoas por mais de uma vez, inclusive, dizendo que mesmo com o passar do tempo, os planos seguem sendo vendidos nos pontos de venda, né, da Vivo e da Claro, mas a qualidade não é repassada. Inclusive não há a informação desses clientes ao adquirir o plano de que, como são moradores de zona rural, não vão ter a integralidade do sinal que é oferecida nas propagandas, no oferecimento mesmo do contrato. Além disso, foram ouvidas entidades que têm representatividade dentro do município, como, por exemplo, o HCB, porque por ser um prédio, uma estrutura grande, complexa, que envolve muitas pessoas e a vida, envolve a maior prioridade que nós temos. Foram ouvidos Cacisque, Sindilojas e todos eles sempre reiteravam as notícias de que o sinal não era prestado a contento. A Câmara de Vereadores, por mais de uma vez, procurou o Ministério Público também trazendo essas demandas, que diziam respeito, inclusive, às zonas da área central de Cachoeira. Então, não se trata de uma situação da zona rural ou de determinados pontos isolados. Dentro dos prédios do próprio Ministério Público e do Fórum, nós constatamos que o sinal não é contínuo, não é ininterrupto. Muitas vezes os planos de dados não funcionam. Então, tanto as ligações quanto o acesso à internet são comprometidos também nestes dois prédios que são de áreas centrais. Então, a questão é generalizada mesmo. A falta de sinal, a insuficiência do sinal é realmente generalizada em Cachoeira do Sul. Possibilidade de ressarcimento desse tanto tempo em que os usuários não tiveram o serviço prestado? Sim, a ação envolve os pedidos ainda de dano moral coletivo para ser prestado, para uma forma de penalizar a empresa. O dano social também, que é aquele que envolve a comunidade cachoeirense como um todo, independentemente de ser cliente ou consumidora da Claro ou da Vivo.
porque a gente entende que um município que recebe pessoas, por onde as pessoas circulam, elas não têm essa estabilidade de comunicação. Isso é uma forma de lesar os consumidores cachoeirenses, independentemente da empresa de telefonia que eles contratem ou mesmo do fato de contratarem um plano de telefonia móvel ou de internet. E também os danos que cada consumidor vier a comprovar que sofreu. Nesse ponto, o Ministério Público busca uma sentença que autorize que os consumidores apenas demonstrem o quanto de quanto foi o seu prejuízo ali, para que logo então se habilitem para obter esse ressarcimento. Tudo isso sujeito, claro, à tramitação do processo e dependendo, isso sim, de sentença e não da decisão liminar. Processos esses que precisam ser encaminhados individualmente ou de forma coletiva? Depois da sentença, abre-se um prazo para que os consumidores se habilitem. Então, eles se dirigem ao fórum e se dirigem ao juiz por intermédio daquele processo que já existe. Cada um se faz uma lista, né? De certa forma, é uma listinha com os habilitados. Uma lista que vocês já têm até conhecimento, porque receberam do EDECOM do município também diversas informações e diversas reclamações de usuários. Nós já temos noção de um pedaço da lista, mas ela não está restrita àqueles nomes ou àqueles casos que nós temos aqui. A lista ela vai ser formada por todos os consumidores que se habilitarem e que demonstrarem que estão sujeitos a essa mesma relação, né, de contrato com essas duas empresas. Então, não se restringe àqueles que tenham posto o seu nome naquela lista. Oportunamente vai haver um momento para que os consumidores se habilitem nesses processos e peçam essa reparação. Ou seja, esse é o momento de todas as pessoas, além de se informar, já ficarem preparadas para que neste momento devem sim procurar os seus direitos frente a este problema. Exatamente. A gente acredita que o processo ainda vai ter uma longa tramitação, não se trata... Esse não é um resultado a curto prazo, não é? São projeções, nós trabalhamos com diversas frentes nesse processo, né? A imediata, com a possibilidade, o restabelecimento da qualidade do sinal, com a possibilidade da rescisão dos contratos. Na sequência, a implementação de melhorias de forma definitiva e, para o final, então, essas condenações com essa obrigação de reparação de danos e ressarcimentos. Então, esses são pedidos já mais para o futuro. E, de qualquer forma, vai haver o momento em que os consumidores vão ser acionados, porque faz parte até mesmo dos pedidos que as empresas vão custeiem até essa notícia. Está na hora de os consumidores se habilitarem. Então, essa informação vai ser repassada. Quando houver, essa informação vai ser repassada e amplamente divulgada para que todos que foram lesados e tenham direito a se habilitar possam fazê-lo com calma, com tranquilidade, sem prejuízos maiores. Muito obrigada pelas informações, promotora, e seguimos acompanhando este caso. Com certeza, vamos ser um assunto ainda por bastante tempo. Realmente o NTSul vai seguir acompanhando, monitorando todo esse processo, né, para que mais breve possível a comunidade possa ter um serviço melhor. A cidade de Cachoeira do Sul, que se propõe a ser uma cidade universitária, que está em desenvolvimento, recebendo investimentos da Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, e que tem problemas básicos como esse de acesso à telefonia móvel, por exemplo, né? Quem que não tem acesso a um telefone hoje? Mas, infelizmente, o sinal deixa muito a desejar aqui na cidade. Basta você chegar próximo a um desses locais de universidades, por exemplo, para ver que o telefone simplesmente vai parar de funcionar. Então, é realmente um absurdo que precisa ser resolvido o mais breve possível e a gente acompanha essa situação. Bom, a gente vai falar agora no quadro Nutrição com Denise Caspani. O tema de hoje é aleitamento materno. A amamentação é uma prática natural que traz inúmeros benefícios tanto para o bebê quanto para a mamãe. Olá, tudo bem? Aleitamento materno é a forma mais natural e mais antiga da fêmea, da mamífera mulher, alimentar a sua cria. E como é difícil, hoje em dia ainda tem muita gente que tem preconceito com aleitamento materno. Os profissionais de saúde e as autoridades da área de saúde, todas trabalhando em campanhas intensas para resgatar uma prática do tempo da vovó, como essas máquinas aqui da paisagem. É uma prática milenar e nós, mulheres, somos dotadas de mamas justamente porque nós temos o dom de ter dentro do nosso corpo, de poder oferecer o alimento que os nossos filhotes necessitam. Mas
Ao longo dos tempos, houve um momento em que se criou alguns mitos a respeito do aleitamento materno. Houve épocas em que as campanhas publicitárias para venda de leite industrializado acabaram tendo um peso maior do que aqueles conceitos que nós trazemos do tempo da vovó, que a gente sabe que a melhor coisa é alimentar o nosso filhote ao peito, não é? Assim como as outras fêmeas mamíferas, a mulher também. O leite materno é, sem dúvida nenhuma, o melhor alimento para o bebê até o 6º mês de vida. E, se possível, somente o leite materno. Quando a mãe consegue amamentar exclusivamente ao peito, sem oferecer nem água, esse bebê, sem dúvida nenhuma, terá muitos benefícios para toda a sua vida, se tornará um adulto com uma saúde muito melhor. E o vínculo entre mãe e filho também são muito maiores. Então, os benefícios do leite materno, eles não se esgotam ou não se restringem à questão nutricional, porque tem todo o benefício da socialização, a criança se torna mais confiante, a estrutura da boca, a estrutura orofacial, da musculatura da região da boca, ela é muito mais facilmente desenvolvida e fortalecida, o que favorece a mastigação, ao desenvolvimento da fala, a posição dos dentes, a estrutura da arcada dentária e por aí vai. São muitos os benefícios, sem falar que não precisa levantar de madrugada para preparar a mamadeira, né, gente? Ou correr o risco de esquentar o leite demais e queimar a boquinha do bebê, ou não esquentar o suficiente e o bebê não querer mamar porque o leite está frio, né? Enfim, também não corremos o risco de contaminar, porque a contaminação no manuseio, na manipulação dos alimentos, nós podemos sim transmitir doenças. E do leite, do peito, direto para a boquinha do bebê, esse risco não existe, né? Então, o aleitamento materno é sim a melhor prática para a mãe e para o bebê. E o Ministério da Saúde recomenda, seguindo as orientações da própria Organização Mundial da Saúde, que esta prática seja exclusiva, ou seja, sem nenhum outro alimento, nem a água, até o 6º mês de vida. Existem algumas contraindicações, com certeza, mas isso cada mulher saberá ao fazer o pré-natal, na orientação com o seu pré-natalista ou com a enfermeira que está acompanhando. Se o acompanhamento de pré-natal acontece no Sistema Único de Saúde, tem toda uma equipe que vai acompanhar essa gestante e que vai dizer se ela efetivamente terá condições de amamentar, se não tem nenhuma contraindicação, como, por exemplo, o uso de medicações, algumas medicações ou algumas doenças da mãe que poderão impedir essa prática. Caso contrário, vamos dar o leite materno para cada mãe, para o seu bebê. Essa é a minha dica de hoje. Leite materno é a melhor prática nutricional para os bebês até o 6º mês de vida, ok? Uma boa tarde e até a próxima semana. Agora 12h37, muito obrigado a você de casa que interage com a gente, que manda o seu recadinho, que faz o NT Sul junto conosco. A Regiane Goltz interagindo aqui já, falando também sobre essa situação envolvendo as empresas de telefonia aqui de Cachoeira do Sul, telefonia móvel, que é um problema, falta sinal o tempo todo. A Regiane diz aqui: oi Daniel, parabéns à promotora Débora, essas empresas têm que ser punidas para pararem de tirar vantagem sobre a população. É realmente isso que acontece. Obrigado, Regiane. A Loreci Dutra também manda um boa tarde. Uma ótima tarde a todos. Obrigado, Loreci. Lourenço Nunes, lá em São Lourenço do Sul, grande abraço. Obrigado pela participação. Abraços aos amigos da cidade de São Lourenço do Sul que nos assistem no canal 13, lá na cidade de São Lourenço, sul do estado gaúcho. A Claudete e também Edgar Schultz-Schweffel, estamos ligados na nossa TV Cachoeira. Muito obrigado pela participação. Ainda aqui o Emerson Silva está em Vera Cruz, também ligado na nossa programação. E ainda o Marion Ricardo, muito obrigado aí pelo recado, viu, Marion? Um grande abraço para você, obrigado pela participação. O NT Sul faz uma rápida pausa para o intervalo e na volta a gente mostra a ação do Movimento Rotário de Cachoeira do Sul que arrecada fundos para entidades assistenciais.
E ainda, Rio Grande do Sul registra 3 mortes por leishmaniose este ano. No quadro Vida Animal, o médico veterinário Edson Salomão tira dúvidas sobre a doença. É logo depois do intervalo. Cachoeira do Sul fechou a semana com uma péssima notícia, que foi o encerramento das atividades na Delegacia Regional do Trabalho. No local são homologadas, por exemplo, rescisões de contratos de trabalho. Agora, patrões e empregados precisam se deslocar para outras cidades. Thelma Tomás. Uma reunião na manhã de hoje, com todos os integrantes da Intersindical, determinou então, Daniel Nunes, que vão ser retomadas as mobilizações a fim de reverter o quadro com relação à Delegacia Regional do Trabalho. A mudança na gestão deste setor acabou por comprometer definitivamente o atendimento em Cachoeira do Sul. Converso com o presidente da Intersindical, Santo Tavares, para nos dar detalhes a respeito dessa retomada da mobilização, a fim de que a DRT, pelo menos, continue garantindo atendimentos periódicos aqui em Cachoeira do Sul. De que forma vocês pretendem reverter esse quadro? Nós fomos, assim, tomados de surpresa, né? Claro que já temíamos que isso viesse a acontecer, e realmente acabou acontecendo com a troca do comando da subdelegacia regional, da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho. Acabou assumindo uma pessoa interinamente lá que definiu que seriam suspensos os atendimentos aqui em Cachoeira. Nós vamos, na verdade, agora retomar a mobilização já feita, né, já iniciada, quando da notícia de que o auditor fiscal estaria se aposentando. Nós, então, fizemos uma grande mobilização, fomos a Porto Alegre, recebemos lá o compromisso do superintendente, na época, Joaquim Cardinal, de manter o atendimento 2 vezes por mês, que vinha sendo feito até o presente momento. Agora nós precisamos retomar toda a mobilização de novo, unificando, na verdade, né? Esta é uma ideia da Intersindical, junto com o prefeito, junto com as autoridades do município, junto com as entidades também do município, e vamos levar essa discussão também para dentro do COMUD, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento do município, onde nós vamos discutir outras demandas também, vamos discutir outras situações, como a extinção das 8ª coordenadorias, né, de saúde, a 24ª de educação e outras coordenadorias do município. Nós precisamos, então, estar mobilizados, não só pela DRT, mas também para a manutenção de outras coordenadorias que estão na iminência de ser extintas no município. Essa foi uma discussão que aconteceu hoje pela manhã na reunião da Intersindical. Então, nós vamos encampar essa mobilização, tendo em vista que estas entidades também têm representações dentro da Intersindical, e nós estamos preocupados também que venha acontecer a mesma situação que está acontecendo com a DRT. Na verdade, a DRT ela existe, né, continua existindo dentro do organograma do Ministério do Trabalho, ou seja, continua existindo no papel, ela não está totalmente extinta, né? Na prática ela não está ativa, tendo em vista que foram retirados todos os equipamentos, como computadores e outros equipamentos onde funcionava a DRT ali, mas nós temos a esperança de que a DRT volte a funcionar, mesmo que de forma temporária, né? Ou seja, 2 vezes por mês, como estava sendo feito anteriormente. E começam hoje as inscrições para a 2ª edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As vagas estão disponíveis para consulta no site sisu.mec.gov.br e as inscrições vão até o dia 1º de junho. Na hora da inscrição, os candidatos podem escolher até 2 cursos por ordem de preferência. Até o final do período de inscrição, o estudante pode alterar a opção de curso. Neste processo, vale a nota do Enem 2016. O SISU tem uma única chamada e a divulgação do resultado está prevista para o dia 5 de junho. E dia 11 de junho acontece na Feira Livre Municipal, aqui em Cachoeira do Sul, o 7º Super Carreteiro e Feirão de Usados do Movimento Rotário Cachoeirense. A presidente da entidade pede ajuda da comunidade. No ano passado, o evento arrecadou R$ 28 mil em benefício de entidades assistenciais. Gabriela Belo. O evento deve acontecer no próximo dia 11 de junho. Do meu lado está a Lisiane Siqueira, ela que é presidente do Rotary Clube Zona Alta, para fazer um pedido à comunidade. Vocês estão precisando de doações, é isso mesmo, Lisiane? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Estamos precisando de doações para o nosso carreteiro e o feirão de usados, como, por exemplo, televisão, geladeira,
fogões, material elétrico, material de construção, enfim, tudo que puderem doar, que já não estejam mais usando, nos doem, que será muito bem-vindo. E para o bazar, precisamos de roupas, calçados, bijuterias, livros, tudo que vocês puderem doar será muito bem-vindo e estamos precisando. O pedido da presidente é por conta que esses materiais eles podem sim ser usados, mas precisam estar em bom estado. Com certeza, materiais em bom estado de uso. O objetivo é para que todos esses materiais, para que todas essas doações sejam vendidas no próximo dia 11, dia em que a comunidade está convidada a participar do tradicional carreteiro do Rotary. Com certeza, os preços são simbólicos, o carreteiro está sendo feito para, esperamos, 2.000 pessoas e os preços são simbólicos e as pessoas comparecem, prestigiam, nossa cidade é muito solidária e realmente nós sempre obtivemos êxito no feirão e no carreteiro. Presidente, a gente está bem próximo da data, como você falou, menos de 20 dias, e realmente preocupa o fato da pouca arrecadação, das poucas doações? Realmente estamos um pouco preocupados, porque nos anos anteriores, nessa época, nós já tínhamos muitas doações. Esse ano, devido à crise, mas estamos contando que agora, nessa reta final, as pessoas contribuam, façam suas doações e colaborem conosco, porque é uma causa nobre. Onde pode ser entregue as doações? Olha, doações de roupas, calçados, bijuterias, vocês podem entregar na Bete Flores, ali na rua 7 de setembro, na Classe Psicologia, ou direto na Academia Saúde, ao lado da loja Taqui. E os itens maiores, como você falou, no caso de fogões, geladeiras, telefones, notebooks? E isso direto, vocês podem entregar direto lá no pavilhão do IRGA. Caso alguém que esteja assistindo tenha alguma doação desse tipo e não tem como fazer essa entrega, vocês buscam? Nós buscamos sim, eu vou passar inclusive o telefone para contato, que assim que recebemos a ligação, nós buscaremos esses materiais, que é o número 3722-6366 ou 981270080. É só ligar que nós buscaremos os produtos. Vamos dar o serviço mais uma vez, presidente, fazer o convite e também falar de quanto custa o ingresso para o carreteiro. O carreteiro, o valor do carreteiro é R$ 7,00. As pessoas geralmente buscam o carreteiro e levam para casa, né? Levam sua marmita, levam para casa ou podem almoçar lá também conosco. Esperamos 2.000 pessoas, como sempre. E o 13º GAC é que irá preparar o carreteiro, e esse carreteiro será no dia 11 de junho, na Feira Livre Municipal. Estão todos convidados, esperamos todos vocês. Como a presidente disse, é bom a gente lembrar, o carreteiro ele é servido lá, e as pessoas que tiverem interesse de comprar a porção pelo custo de R$ 7,00 deve levar um recipiente, ou vocês já servem com recipiente? Não, as pessoas já são acostumadas, cada um leva o seu recipiente e levam para casa para saborear um delicioso carreteiro. De que horas até que horas? A feira inicia às 8h30 da manhã e vai até às 15 horas da tarde. Lembrando que esse nosso projeto visa conseguirmos recursos financeiros para podermos ajudar projetos de entidades e projetos sociais de nossos clubes também. Então, todas as roupas, os materiais, todos são vendidos na feira por preços simbólicos. E também faremos leilão dos materiais que estiverem mais novos, em melhores condições. Muito obrigada pelas informações e desejamos um ótimo evento e um bom preparativo para vocês da coordenação. Muito obrigada, e desde já agradeço a disponibilidade do espaço e pedimos a colaboração de todos, então. Obrigada. O Rio Grande do Sul registrou 3 mortes por leishmaniose. Os 3 casos ocorreram em Porto Alegre. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário e é transmitida pela picada do mosquito palha. Atinge especialmente cães, mas os seres humanos também podem ser infectados. Quem explica é o médico veterinário Edson Salomão, no quadro Vida Animal. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. A leishmaniose visceral é uma doença muito grave que pode levar à morte.
Ela é uma zoonose, tem tratamento, mas é muito perigosa, principalmente porque nós quase não tínhamos nenhum caso aqui no Rio Grande do Sul. A cartilha do Ministério da Saúde de 2004, ela tem como o Rio Grande do Sul, como o sul do Brasil, o único local que estava livre dessa enfermidade, dessa zoonose. Mas, infelizmente, essa cartilha é de 2004, então a parte sul do Brasil não existia. Mas agora nós temos, inclusive, 3 óbitos que ocorreram na capital, em Porto Alegre. Então, essa leishmaniose visceral, ela é transmitida pelo mosquito muito pequenininho, de 1 a 3 milímetros, né? Chamo de mosquito palha, e ela, ao picar um animal contaminado, ela também se contamina. E a partir dali, porque esses protozoários se desenvolvem, a leishmania se desenvolve, uma das fases dentro do aparelho digestivo desse pequeno mosquito, e todos que forem picados vão ser contaminados. Aí vai depender da resistência orgânica de cada organismo, porque essa doença ataca principalmente crianças abaixo de 5 anos, desnutridas, ou pessoas debilitadas de idade, ou também uma grande incidência em pessoas portadores do vírus da AIDS, do HIV, porque tem a sua imunidade muito baixa. Então a leishmaniose, ela é uma doença que nós temos que ficar muito atento, porque na nossa cidade, por exemplo, de Cachoeira do Sul, não tem nenhum registro aqui da cidade. Um colega fez um registro de um animal que veio de São Borja, que é um local que foi um dos primeiros a ser infestado por essa doença há uns anos atrás. Então, esse pequeno mosquito, ele tem um ciclo bem parecido com os demais, só que ele começa, aqui está o mosquitinho adulto, de 1 a 3 milímetros, coloca os ovos. Um detalhe, os ovos é colocado não na água, mas em terrenos assim, com bastante material orgânico em decomposição, tais como assim, galinheiros, local com muita sombra e muita matéria orgânica, né? Muita folha e umidade, então os ovos nascem no solo. Aí vem as larvas que se alimentam daquele material orgânico e se transformam em pupa. A pupa é um casulo. Então eles ficam ali por bastante tempo até que as condições climáticas sejam favoráveis, daí ele sai do casulo e se transforma no adulto. O que acontece? Daí esse mosquitinho sai voando e pica o cão. Aí no momento que esse cão for portador da doença, esse mosquito vai ser contaminado. E a partir daí, a fêmea se alimenta de sangue, é hematófaga. No momento que essa fêmea se alimentar do sangue de um animal contaminado, ela vai ser portadora e vai desenvolver o protozoário esse, que é a leishmania, vai ficar no seu aparelho digestivo e quando picar outro cão, vai contaminar esse cão. Aí outros mosquitinhos desse vão picar esse cão contaminado, depois vamos aqui para a pele, né, do homem. Isso aqui funciona também como se fosse no animal, é a mesma coisa. Então ele atinge essas células e vai se desenvolver no sangue do homem, né, nos leucócitos, ele vai se desenvolver aqui dentro das células do animal ou do homem e vai fazer todo um estágio que vai causar os sintomas da doença. Vamos falar em termos assim, principalmente nos cães, né? Os cães são os animais mais atingidos na zona urbana, mas também tem na zona rural os reservatórios naturais, que são o graxaim, a raposa, que tem muito na zona urbana também, e vários outros mamíferos podem ser reservatórios desse parasita que vive no sangue e nos tecidos. Então, no cão, o sintoma aparece, como no homem,
febre alta, constante, intermitente, sobe, baixa, então por muito tempo, sem nenhum motivo aparente. Então, como nós aqui não temos muita experiência com a doença, por isso talvez que nós não tenhamos diagnosticado ainda nenhum caso aqui em Cachoeira. Mas isso é um alerta, porque a vigilância sanitária tem que começar a providenciar um inquérito sorológico, principalmente nos animais já que estão lá na capa, que tem de várias partes da cidade, fazendo uma amostragem para pesquisa, porque fazendo um exame no sangue se pode descobrir se o animal tem ou não a doença. Bom, no cão, os sintomas principais são esses aqui, que vocês podem notar, né? Nós temos várias sintomas como anemia, hemorragias, manchas hemorrágicas pelo corpo, emagrecimento, úlcera na ponta das orelhas, né? Despigmentação aqui no focinho. Então, várias lesões de pele, como úlceras, como vocês podem notar, nas patas, no focinho. E um detalhe importante é o crescimento das unhas. Isso é um detalhe bem importante da doença, o crescimento das unhas. Então, pessoal, como vocês viram, é uma doença bastante grave e que nós ainda não temos casos registrados. Existem vacinas que são bastante caras, que estão sendo ainda muito polêmicas, porque o Ministério, até há pouco tempo, não aconselhava que fosse vacinado, mas agora, com os trabalhos que fizeram, já estão permitindo o uso da vacina. De início, o que se utilizava para exterminar, tentar controlar a doença, era a eutanásia nos cães e a colocação de veneno também, mas se constatou que isso aí não é uma medida eficaz. O que se tem que ficar atento é principalmente monitorar os locais silenciosos, onde ainda não se manifestaram a doença, como Cachoeira do Sul, já que nós temos na cidade vizinha Santa Cruz e Santa Maria, tem vários casos registrados. Possivelmente, se pesquisarem, vão encontrar em Cachoeira também. E esse mosquitinho aqui, eu tenho uns exemplares que eu capturei quando eu trabalhava na Coordenadoria Regional de Saúde, na 8ª. Nós tivemos treinamento em São Borja. Veio o pessoal do Ministério da Saúde, veio veterinários e médicos especialistas de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, que tem muito, né, para trazer a experiência deles aqui para o Sul, que era um local que até então não existia nenhum caso. Agora, 3 mortes. Vamos se cuidar, vamos cuidar dos animais e uma boa tarde para vocês e até a próxima. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site novotempo.com/NTSul e também na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Logo mais, às 19 horas, 7 horas da noite, tem o Jornal da Novo Tempo com Hélio Moura. Uma ótima tarde para você. Tchau.